E abrindo nossa apresentação. Então, na semana passada nós trabalhamos os fluxogramas, né? Então, uma representação gráfica dos fluxos. E agora, então, a nossa semana 8 trata de organogramas, o desenho dos órgãos ou dos departamentos, ou de uma forma geral podemos falar que é o desenho da estrutura organizacional, né, da empresa. Então, o que é o organograma? É um gráfico também, ou então uma representação gráfica, que representa essa estrutura formal de uma organização. O papel mais importante do organograma é deixar claro para as pessoas exatamente onde elas estão dentro da estrutura e com quais áreas ou pessoas elas se relacionam diretamente. Então, quando a gente vai ser contratado e trabalhar dentro de uma organização, a gente quer saber em que ponto da estrutura a gente está. Quem são as outras pessoas, os outros departamentos com os quais nós vamos nos relacionar. E quando a gente vai prestar um serviço para uma empresa, também é importante conhecer a estrutura dessa empresa. Então, isso é algo bastante antigo, então acredita-se que a criação dos primeiros organogramas foi lá em 1856, então tem um registro sobre isso, com Daniel McCallum, administrador de ferrovias. E desde lá, então, as empresas, conforme vão crescendo, vão estruturando, vão desenhando os seus organogramas. Quais as principais vantagens de um organograma? Ter um organograma também é uma forma de organizar. Só um minutinho que tem gente chegando aqui na nossa conexão. Vou liberar aqui o acesso. Ok, retornando então. Então, ter um organograma propicia que a organização esteja, de uma certa forma, mais organizada, as coisas estão mais definidas, proporciona que se tenha uma visão sistêmica, ou seja, da empresa como um todo, quais são as relações entre os departamentos, mostra quais são os pontos que a gente pode aprimorar, que também se destaca na organização. Também permite que os colaboradores ou os funcionários se envolvam mais, consigam visualizar a organização dessa empresa e também ajuda na questão da padronização de processos, porque tudo isso trabalha junto, de uma forma organizada. Então, ter um organograma definido traz muitas vantagens para uma organização. Então, para que servem os organogramas? Primeiro, para melhorar a questão da comunicação organizacional, a supervisão, para ajudar as pessoas, os funcionários, a saber a quem eles devem se reportar, para auxiliar as pessoas a conhecerem umas às outras. Então, quem trabalha na área de recursos humanos, e mesmo na segurança do trabalho também, muitas vezes é vinculado ao RH, a gente acaba por conhecer muito as pessoas dentro da empresa. Então, a gente sabe quem são os nomes, quem são as chefias, em que setores elas se encontram. Então, isso nos ajuda muito, né? A gente vai entrar num setor, a gente sabe como é que esse setor está estruturado. Também nos ajuda a fazer uma reestruturação quando necessário. Então, se a gente tem uma estrutura e a gente quer melhorá-la, ou até mesmo terceirizar algumas atividades, a gente vai estar desenhando um novo organograma. Nos ajuda a fazer planejamento de pessoal, de recursos também, reorganizando funções, procurando reduzir ineficiências. E se a gente for considerar até do ponto de vista da genealogia, uma árvore genealógica também é considerado um tipo de organograma, só que do ponto de vista genético. Então, a ideia é a mesma, né? Então, a ideia que vem aí lá da biologia, se a gente for ver, né? E é trazida para o mundo organizacional. Então, alguns significados, né, dos componentes de um organograma. Ali vocês estão vendo uma linha horizontal, né? Essa é a chamada linha de comunicação ou de subordinação.
Então, ela mostra o quê? Quais os departamentos que estão hierarquicamente no mesmo nível e a quem eles se reportam. Cada caixinha é considerada, então, um departamento ou uma unidade de trabalho. Pode ter os cargos também explícitos no organograma. Então, quando a gente olha verticalmente, nós temos uma autoridade, uma hierarquia, uma chamada cadeia de comando. E do ponto de vista horizontal, nós temos as unidades de trabalho, ou seja, a divisão horizontal do trabalho. Então, isso nos mostra bem, né, a questão da estrutura organizacional. Então, vou mostrar agora para vocês alguns desenhos de organogramas, né, começando pelo organograma vertical. Ele é o mais comum, também chamado de linear, e vejam que não tem muito mistério aqui no desenho desse organograma. Nesse nosso exemplo, nós temos aqui 3 níveis hierárquicos, nós temos as linhas de comunicação ou subordinação, e com muita clareza, todas entram, né, da mesma forma nas unidades, né, então ele é muito limpo e pode ser utilizado a cores também para diferenciar os níveis hierárquicos, e ele é vertical porque ele vai, né, a gente começa a lê-lo de cima para baixo. Aqui nós temos um organograma matricial, é um organograma, assim, do mundo contemporâneo. Ele costuma ser usado quando um funcionário tem mais de um gerente. Ah, mas como assim tem mais de um gerente? É que hoje nós temos estruturas que muitas vezes são sobrepostas à estrutura tradicional da empresa. Então, uma pessoa às vezes participa de um setor, e aí tem a sua chefia, e ao mesmo tempo ela participa de um projeto ou de uma comissão com pessoas de outros setores, e aquele projeto ou comissão também vai ter o seu coordenador. Então, no dia a dia, ela se reporta para o seu gerente, para o seu gestor, mas, enquanto membro daquele projeto, ela acaba se reportando para aquele coordenador, aquele gestor do projeto, enquanto estiver atuando no projeto. Então, vejam um exemplo ali dentro, subordinados ao diretor de produtos, nós temos o gerente de produção. Aqui tem vários gerentes, né? De repente, pode ser produção, ou produção de determinado produto, ou serviço, enfim. E só pegando aqui o primeiro, ele se reporta tanto ao diretor de produtos, como ele pode estar se reportando ao diretor de design, de finanças e por aí vai, conforme a atuação dele. Então, por exemplo, se ele for fazer alguma coisa mais relacionada a design, ele vai se reportar ao diretor de design. Então, vejam por que o nome é matricial, que ele lembra uma daquelas matrizes, né, que a gente estuda em matemática. Então, é uma organização cruzada, aqui, uma estrutura cruzada de organograma. Aqui nós já temos um organograma horizontal, tá? Então, na verdade, esse aqui é praticamente igual ao vertical. Qual é a diferença? Nesse exemplo, o nível mais baixo da hierarquia foi colocado de lado, né? Então, a gente tem funcionário 1, 2, 3, 4 em cada um dos setores, e eles estão lateralmente. A gente poderia também inverter esse organograma, colocando o chefe do departamento lá para a esquerda, depois os 3 gerentes numa coluna do meio, e depois os demais funcionários numa segunda coluna. Também seria uma forma de organograma horizontal. E a ideia, ele representa a mesma coisa que o organograma vertical, só que ele tenta passar uma imagem de que a hierarquia não é tão pesado, não é tão relevante. Por isso ele é muito utilizado em empresas menores e em startups também, né, que tem uma comunicação assim mais fluida. Depois nós temos aqui um organograma circular, também chamado de radial. Na verdade, aqui qual é a diferença? Ao invés de serem caixinhas, são círculos, e o nível mais alto ele é colocado no centro, e depois os outros níveis vão abrindo, né, em forma circular. É uma hierarquia também, só que é uma forma diferente de fazer uma representação, e é considerado válida também. Algumas organizações que se dizem mais modernas, mais contemporâneas, elas adotam esse tipo de organograma também para parecer que a hierarquia não é tão pesada. E vejam que aqui também foram utilizadas cores, né, como um elemento didático, a fim de facilitar o entendimento. Então, isso também é legal, né, pode ser utilizado para deixar o organograma mais claro.
E por fim, só a gente relembrando, né, que também faz parte aí do estudo de organogramas, os critérios de departamentalização, que são os critérios utilizados para formar esses departamentos. Então, nós estudamos 7 critérios, né, que é a organização funcional, territorial, por produto e assim por diante, e que acabam dando os nomes aos departamentos. E todos esses critérios, eles podem estar representados em qualquer uma das formas que eu mostrei antes. É apenas uma questão de desenho, né, de estar estruturando esse organograma. Então, claro que a organização funcional, que é aquela que dá o nome do departamento de acordo com o nome do setor, é a mais comum, né? Então, porque é a função que aquele setor faz, é o nome que ele leva. Então, é importante a gente ter em mente esses critérios. Nos exercícios vocês vão verificar que também, né, eu coloquei algumas questões sobre esses critérios para a gente poder estar relembrando. E aqui a gente fecha, né, nossa matéria hoje é bem curtinha mesmo, né, eu já vou abrir aqui para os questionamentos, para os comentários de vocês, só tirar aqui a gravação.